O tema que vai ser discutido agora com os senhores é anamnese em obstetrícia. A anamnese dentro da medicina ela é igual para todas as áreas, para todas as especialidades, mas algumas particularidades são importantes dentro da obstetrícia e nós vamos procurar chamar atenção para elas porque acho que grande parte da anamnese ela vai ser fundamental para o entendimento do caso que nós estamos avaliando e, como os senhores vão ver, todos os dados que se inquere durante uma anamnese, eles são importantes. Então, eu sempre gosto, durante as aulas, de discutir qual é a importância do tema. Então, a importância desse tema é que a anamnese é o alicerce para a construção do nosso prédio. Então, a anamnese é o alicerce para a construção do raciocínio clínico e dentro da obstetrícia não é diferente. E é importante a discussão disso no curso de graduação, porque muitos detalhes, como os senhores terão a oportunidade de ver, eles são importantes para quem vai fazer obstetrícia e eles vão ter importância clínica se os senhores forem fazer qualquer outra especialidade, quando formos ver alguns dados da obstetrícia, poderão chamar a atenção dos senhores para alguns aspectos importantes. Por exemplo, o senhor é um oftalmologista, mas se perguntar para sua paciente o peso dos filhos e descobrir que ela teve filho de 4, 5 quilos, já pode chamar a atenção que ela eventualmente possa ter um diabetes. Então a anamnese ela se torna muito importante para o raciocínio clínico em qualquer especialidade. Então o primeiro item que nós vamos usar no preenchimento de uma anamnese é a identificação do próprio examinador. Então em todo o prontuário os senhores vão ter que colocar o seu nome, a data e a hora em que está sendo feita essa anamnese. Isso é fundamental. Quando se faz levantamentos por alguns motivos, mesmo de natureza jurídica, ética, ou mesmo para a discussão de casos clínicos, é importante saber em que horário que se tomou conhecimento daquelas informações, em que momento que o examinador fez a sua anamnese e obteve aquelas informações. E o que nós vemos na prática é que muitas pessoas não colocam o próprio nome, não assinam a anamnese, e não colocam a hora em que ela foi feita. Seguindo na anamnese, nós vamos ter a identificação da nossa cliente. Então, é o nome. Em obstetrícia é muito importante, como nas outras áreas, mas na obstetrícia, em função da situação da mulher grávida, nós temos uma relação muito importante com o uso do nome, que deve constar no prontuário o nome correto da paciente, que dessa informação a enfermagem vai fazer todos os documentos, então é muito importante que o nome seja correto. Mas muitas pessoas têm um nome e não gostam de ser chamada por esse nome. E num momento muito delicado, num trabalho de parto, vale a pena perguntar para o paciente qual é o nome que ela gosta de ser chamada. Então, de repente, ela tem um nome que quando ela é chamada por esse nome, ela se sente constrangida, ou ela se sente agredida porque alguém chamava desse jeito e ela fala, eu prefiro que me chame de tal nome. Então, é interessante que ao lado do nome dela, em algum lugar, se anote que ela gostaria de ser chamada de fulana de tal, etc. O número do registro, a idade é muito importante em obstetrícia. Então, muitas vezes nós estamos de frente a uma moça que tem um porte grande, mas ela não tem a idade que parece. Então, olhando, constando no prontuário que ela tem 16 anos, nós vamos saber que é uma adolescente, ou ela tem mais que 35 anos, com várias intercorrências de natureza obstétrica, que vão aparecer em função da idade. Então, acima dos 35 anos, aumenta o risco de diabetes, de pressão alta, aumenta o risco de alterações cromossômicas. Então, a referência da idade correta é muito importante. A raça, muitas coisas estão vinculadas à raça, como um aumento de incidência de hipertensão arterial sistêmica, ou mesmo anemia falciforme. Outro dado importante é o estado conjugal. Não nos interessa o estado civil, ser casado ou solteiro. Nos interessa o estado conjugal, se ela tem um marido que a acompanha, se ela tem um marido que lhe dê sustento, se ela tem um marido que esteja... Esse marido não precisa ser civilmente marido, mas se ela tem esse companheiro fixo ou se ela não o tem. A escolaridade, para saber até que ponto ela vai ter um entendimento correto sobre tudo que nós vamos explicar. A profissão. Muitas vezes nós vemos, na hora que pede profissão da paciente, as pessoas completam como se fosse, preciso preencher esse item, escreve lá. Qual a sua profissão? Ela fala, funcionária pública. O que nos diz que ela é funcionária pública? Qual é a vantagem de saber essa informação?
Acho que é importante saber, dentro do funcionalismo, qual é o papel que ela exerce, qual é a atividade. Ah, ela trabalha na cozinha de um hospital público. Bom, quem trabalha em cozinha trabalha em ambiente, às vezes, com muito calor, ou com riscos maiores, ou trabalha numa creche com risco de doenças infecciosas maior. Então é importante definir exatamente qual é a atividade que ela pratica que possa ter importância no acompanhamento de uma gestação. A religião, muitas situações, o fato dela ter uma religião, outra, ou não ter religião, se torna importante em algumas condutas que nós vamos ter que discutir com essa paciente. A naturalidade e a procedência da paciente, se ela é natural da onde. Hoje a procedência é muito importante, nós vivemos momentos onde existem epidemias de doenças em algumas regiões do país, então saber ela chegou da onde, tem muitas pessoas que chegam do exterior, de outras localidades com doenças diferentes das que nós vivemos aqui no país, então a naturalidade e a procedência são muito importantes. O nome do marido, a idade e a profissão, para nos dar uma ideia da situação desse casal, das condições que eles vivem e o que isso poderia interferir no acompanhamento de uma gestação. O próximo item é queixa e duração. Como diz o nome, é definir como a paciente refere, qual é a queixa e qual é a duração. Qual é o motivo da consulta? Então, ela veio encaminhada por algum motivo, olha, veio encaminhada do pré-natal porque ela está com pressão alta. Então, ela pode chegar sem queixa nenhuma, eu vim porque o médico do pré-natal me mandou vir para cá. Ou ela veio porque ela está com dor. Então, se ela está com dor, eu preciso ver. A queixa é dor aonde? Dor no pé da barriga, dor nas costas. Há quanto tempo? Definir isso muito bem. Não, ela veio por sangramento. Como é o sangramento? Há quanto tempo? Ou veio porque perdeu água? Há quanto tempo? E, em função da queixa e duração, nós vamos ver a história pregressa da moléstia atual, que a gente chama de HPMA. Então, nesse momento, eu vou qualificar melhor a queixa. A queixa, como a paciente falou, perda de água há 2 horas. Daí eu vou ver como é que é essa perda de água. Começou como? Começou numa relação sexual, continuou. Ou ela tem dor. Qual é o tipo de dor? Qual a intensidade dessa dor? Tem fatores desencadeantes ou não? Se tem fatores de melhora ou não? Porque eu preciso ter uma ideia do que está acontecendo realmente com essa paciente. Simplesmente falar que ela tem dor não me esclarece em absolutamente nada. Mas eu preciso tentar qualificar. Olha, é uma dor em cólica que ela está tá intensificando, começou fraquinha, agora está vindo mais vezes, mais forte. Então eu vou ter uma ideia, olha, pode ser que ela esteja entrando em trabalho de parto. E é importante nesse momento, embora não seja o formal, definir se ela está grávida e de quanto tempo ela está, porque tirando essa história já vou poder ir fazendo um raciocínio clínico. Olha, ela está grávida de 9 meses, então eu já sei que provavelmente ela pode estar entrando em trabalho de parto. Não, ela está grávida de 2 meses e o sangramento talvez seja para um abortamento. Então, na HPMA é muito interessante que se coloque o tempo de gravidez mais ou menos e a queixa bem mais especificada com esses itens que nós já comentamos. Em seguida, o interrogatório sobre os diversos aparelhos. Sucintamente, nós temos que avaliar todos os sistemas. Porque a grávida é um corpo só, então qualquer agressão em algum outro departamento, mesmo que não seja o útero, pode ter importância. Então é um momento de se perguntar tudo, mas objetivando as coisas mais importantes durante a gestação, que é a queixa urinária, saber sempre se ela tem disúria, se ela tem polaciúria, se ela tem poliúria. É importante porque grande parte das queixas na gravidez são da parte do sistema urinário e uma coisa importante, um número grande de mortes maternas na gravidez se deve a infecções urinárias que evoluem para sepsis. Então é muito importante em toda consulta de pré-natal, em toda anamnese grávida, inquirir os sintomas urinários. E outro dado importante que sempre deve ser incluído são as queixas intestinais. É muito frequente que a mulher já seja mais obstipada e na gravidez elas acabam agravando essa obstipação. Então é muito importante porque grande parte das queixas também de dores abdominais podem ser decorrentes de alterações do intestino. Então nós sempre temos que perguntar. E depois, se a paciente já teve uma medida de pressão numa pré-consulta com a enfermagem, na classificação de risco, eu já tenho às vezes a informação de que ela tem pressão alta. Obrigatoriamente eu tenho que inquirir essas 3 coisas, que é cefaleia,
epigastralgia e escotomas. Então, toda mulher que chega grávida com hipertensão, eu tenho obrigatoriamente que perguntar e escrever que ela não tem cefaleia, que ela não tem epigastralgia e que ela não tem escotomas. Como os senhores verão numa aula de síndromes hipertensivas, esses 3 sintomas são fundamentais para qualificar a paciente como sendo portadora de uma iminência de eclâmpsia. Então, como é um dos quadros mais graves dentro da obstetrícia, eu tenho que sempre perguntar e negar se precisar. Daí vamos para os antecedentes familiares, que obviamente a gente vai pedir aqueles que mais estão correlacionados com a obstetrícia. Então, saber se tem gemelaridade na família, saber se tem diabetes na família, quem tem, pai, mãe, irmãos, normalmente parentes de primeiro grau, se tem câncer, que é o momento de se avaliar o risco da mulher vir a ter algum câncer, ou alguma doença infecto-contagiosa, se tem tuberculose. Mas não basta escrever, tem tuberculose, precisa saber quem é que tem e o convívio da nossa gestante com essa pessoa que tem tuberculose. Meu avô tem, perfeito. Onde mora o avô? No Nordeste, não vê há 20 anos. Não tem importância. Então, é saber sempre por que eu estou perguntando cada coisa e anotar sempre isso em prontuário. Acho que os antecedentes familiares obstétricos da mãe também, se a mãe teve eclâmpsia, se ela teve alguma outra intercorrência importante, vale a pena salientar. Depois nós vamos ver os antecedentes pessoais. Os antecedentes pessoais, a mesma coisa. O que é importante? Saber se ela tem alguma doença já definida. Se ela tem anemia, se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela já teve alguma internação por qualquer outra situação, saber se ela já foi operada, se ela fuma, se ela bebe álcool, drogas, anotar se fuma, se bebe, quanto bebe, se usa drogas lícitas, ilícitas, e sem critério de juízo. A gente deve perguntar e não trazer informações, não podia, não. Nesse momento eu quero conhecer a história da paciente para saber o que eu vou acompanhá-la durante a gravidez. Então, sem juízo de valor, a gente anota essas informações de uma forma muito correta. Os antecedentes ginecológicos, e dentre os antecedentes ginecológicos é muito importante a menarca, saber com quantos anos ela começou a menstruar, com quantos anos ela começou a ter vida sexual. A fórmula menstrual que a gente usa é a duração do ciclo no numerador e embaixo o intervalo entre as menstruações. Então, duração 3 dias com intervalo de 28, é 3/28. Isso é importante? É fundamental, porque na hora que eu for calcular a idade gestacional, se ela me fala os ciclos são irregulares, eu já não posso confiar na data da última menstruação para o cálculo da idade gestacional. Então, conhecer os ciclos menstruais se torna muito importante. Se ela fazia contracepção ou não. Então, estava evitando gravidez? Ela vai falar, estava. O que estava usando? Tal pílula. Mas parou quando? Às vezes ela parou faz 1 ano. Então, é importante anotar que parou faz 1 ano. Às vezes ela falou, não, eu tomei o último comprimido e não menstruei mais. Então, alguma coisa errada aconteceu. Ela tomou, engravidou no uso de pílula, então houve uma falha do método. Tem que escrever que o método falhou. Ou não, eu tomei a pílula, menstruei e não tomei mais. Isso é importante, porque às vezes no primeiro mês pós-cessação da pílula, a menstruação pode ainda ficar irregular. Então, é mais um dado para não se confiar na data da última menstruação de uma forma muito objetiva. Então, quando eu falo última menstruação confiável, é a última menstruação normal, sem uso de pílula, com ciclos regulares. Então, isso é muito importante. Saber se a gravidez foi programada. Então, a senhora programou essa gravidez? Programei. Resolvi com o marido que eu queria engravidar, já é um passo a mais. Mas foi no médico para ver se estava tudo bem? Não, não foi. Mas de qualquer jeito ela programou, já é um passo a mais. Era desejada? Sim, se ela programou, era desejada. Agora, às vezes ela não programou e a gravidez era desejada. Sabe, era a primeira gravidez, não era para engravidar agora, mas eu queria engravidar. Então é não programada e desejada. Às vezes ela não programou e não desejava. Mas aceitou ou não aceitou? Olha, eu tive que aceitar porque não teve jeito, eu não consegui tirar. Então, é uma gravidez que não foi aceita. Ou então não. Não programei, não desejei, mas aceitei e estou feliz com a gravidez hoje. Tudo isso é importante porque dependendo da aceitação ou não da gravidez, nós vamos ter uma melhor adesão da paciente às nossas orientações. Então, é muito importante a gente ter essa noção se ela programou, se ela desejou e se ela aceitou a gravidez. E depois os antecedentes obstétricos, que são fundamentais conhecermos, não para constar do prontuário,
Tem gente que pergunta, põe no prontuário e nunca usa isso. Não, é fundamental para a gente poder acompanhar uma gravidez atual. Nós conhecemos o passado obstétrico dessa paciente. E nos antecedentes obstétricos nós vamos nos deter a número de gestações, ela é uma tercigesta secundípara, então sei que ela está na terceira gravidez e que ela teve 2 partos. Se teve alguma cesárea ou não, se teve abortamentos, curetagens, se teve partos prematuros, se teve crianças com baixo peso, se teve crianças com mais de 4 quilos, que seriam os macrossômicos, ou se crianças muito pesadas e, apesar de não ser macrossômico, eram grandes para a idade gestacional. Se teve crianças que nasceram mortas, se teve crianças que morreram logo ao nascer, se teve algumas intercorrências, se ela amamentou. Então, todas essas informações são muito importantes para que a gente tenha ideia se existia ou não alguma doença que possa, nessa gravidez, comprometer o futuro dessa gestação ou desse feto. E a gravidez atual, como nós já falamos, é importante saber a data da última menstruação, se ela é confiável ou não, calcular a data provável do parto, como os senhores já aprenderam a calcular, conhecer a idade gestacional pela última menstruação, desde que ela seja confiável, e uma idade gestacional por uma ultrassonografia precoce. Então, às vezes ela fez uma ultrassonografia no 7ª, 8ª, 10ª semana, e a data é diferente, a idade gestacional é diferente daquela que nós calculamos pela última menstruação. Então, deve ser referida na anamnese para que a gente defina qual é a idade gestacional correta. Se ela faz uso de medicamentos nessa gestação, prescritos ou não por médico, e se teve alguma intercorrência. Se, dependendo de que tipo de anamnese que é, se no pré-natal, então não vou pedir dados de pré-natal, mas às vezes a anamnese de internação na maternidade ou uma anamnese para uma consulta qualquer, eu preciso ver os dados de cartão de pré-natal. Então, quando ela começou o pré-natal, em que local, quem é o médico, o número de consultas que ela fez, os resultados dos exames e se houve ou se não houve alguma intercorrência durante este pré-natal. Dessa forma, a gente finalizando a anamnese, nós vamos passar para o exame físico. Mas antes de passar para o exame físico, se eu fiz uma boa anamnese, eu tenho condições de fazer o quê? Eu tenho condições de elaborar uma hipótese diagnóstica baseada nessa anamnese. Então, com os dados que ela me informou, eu consigo saber que ela está grávida, que é tal gravidez, é a 2ª, a 3ª, a 5ª. Pela história obstétrica, eu posso imaginar, por exemplo, se ela é uma grande multípara e ela chegou sangrando, eu posso imaginar que grande multípara pode ter placenta de inserção baixa, placenta de inserção baixa pode estar sangrando. Então, pela anamnese bem feita que eu fiz, eu já faço uma hipótese diagnóstica antes de fazer exame físico e antes de pedir exames complementares. Então, é muito importante que a gente faça uma anamnese sabendo por que eu estou perguntando cada coisa. E no fim da anamnese, depois de feito o exame físico, vocês vão ver como é que é feito em outra lição, a gente deve escrever as observações importantes. Olha, é uma paciente de risco para tal coisa, eu estou programando fazer isso depois, eu tenho... por exemplo, se ela tem uma queixa, isso é muito importante até em consultório privado. Às vezes chega uma paciente e fala, eu vim porque eu estou com... Qual é a queixa? Eu tenho um corrimento que está me dando coceira. Daí, ótimo, então ela tem um corrimento que dá coceira, é a queixa dela, quanto tempo, característica do corrimento. É um corrimento branco, pastoso, que apareceu depois que eu tomei antibiótico, porque eu estava com infecção urinária. Eu vou fazer minha consulta toda de pré-natal e quando termina a consulta, eu não medico e não oriento em relação ao prurido que ela tem. Já viu que coisa mais desagradável ao paciente terminar a consulta? Você pede uma ultrassonografia, você orienta a paciente, dá vitamina, e ela vai embora. Quando chega lá na recepção, ela fala para a secretária, olha, eu poderia falar com o doutor? Ele esqueceu de me dar o remédio para a coceira. Que coisa mais desagradável, né? O paciente ter que cobrar isso do médico quando foi a queixa que a trouxe lá. Então, se você começa queixa, prurido, já escreva lá no fim do seu papelzinho, na tua ficha, medicar ou orientar a queixa da paciente, o prurido, para quando terminar a consulta, a gente checar e tratar o que ela veio com queixa, para que não escape um tratamento em cima daquilo que era a queixa da paciente. Dessa forma, a gente fazendo uma boa anamnese é o melhor caminho para, primeira coisa, uma boa relação médico-paciente. A paciente percebe que você está cercando todas as coisas e que não teve alguma queixa ou alguma coisa que ela esqueceu de falar, porque você
você fez um rastreamento de todas as possibilidades e queixas que ela pudesse ter durante essa gestação. Então, ela valorizará muito a consulta. Não é aquele médico que não pergunta nada. Ele fez um questionamento completo, de forma que ele possa fazer um raciocínio clínico e que a gente chegue a uma boa conclusão. Então, dessa forma, a gente encerra essa apresentação e, presencialmente, a gente vai discutir alguns tópicos e poder tirar as dúvidas dos senhores. Muito obrigado.